Então está aqui, ó, o calendário, Jonathan. Hoje é dia 1º. Então hoje é a 9ª aula de Noções de CNC. Galera, eu acho que eu iniciei a aula de segunda-feira, dia 29, como dia 1º, sei lá, porque tava essa aula hoje. Eu só editei ela e mandei uma atualização para vocês. Sei lá o que aconteceu. Mas hoje, digamos, é o penúltimo encontro de Noções de CNC. Semana que vem nós temos mais 2 encontros, e aqui finalizamos noções de CNC, e aqui no dia 13 nós finalizamos a parte de hidráulica, sistemas automatizados eletrohidráulicos. Tá? Então tá finalizando daí esses encontros aqui, Jonathan, para vocês irem acessando, assim que vocês puderem, acessando, vendo os materiais lá e fazendo os exercícios, caso tenha, né? Mas é metodologia de projetos, essa jovenzinha aqui, a D, que é do 4º módulo. Só que vocês já estão, foi antecipada ela em junho, para finalizar aqui, para ter janela para as outras disciplinas aqui do calendário letivo. Pessoal, vou iniciar aí, o pessoal vai ingressando, paciência. Nas aulas passadas, pessoal, nós vimos a parte de alguns comandos, como G77, G70, G71, G72, G73, G75, que seria a parte de faceamento e canais. Hoje nós vamos trabalhar com o comando G76, um ciclo de roscamento automático. Então, é um ciclo de roscamento automático para a realização de roscas no sistema métrico e também no sistema inglês. Deixa eu só fazer um esboço aqui que vai facilitar, eu acho, o entendimento. Vamos desenhar uma peça aqui, vamos fazer a programação, simulamos, fizemos as análises e fechamos por hoje. Vai ser uma aula bem tranquila também. Beleza. Semestre que vem nós vamos ver outra parte, pessoal. Aqui nós estamos trabalhando editando o programa CNC, né? Então tem máquinas que vai ser muitas vezes necessário a edição do programa, tá? Inserindo esses códigos de programação. No semestre que vem nós vamos ver a parte de CAM. Então olha só, vamos utilizar esse software. Então vai ter tudo aqui, ó, vai ter as usinagem, deslocamento longitudinal, angular, perpendicular, faceamento, roscamento. Então vai ter várias situações de usinagem. Usinagem a laser, usinagem a jato de água, usinagem a plasma,
que obedece o comando CNC. Só que, meus queridos, diferente de nós ter que fazer o G-Code, nós vamos desenhar a superfície e o próprio programa vai gerar todas as informações de coordenadas e deslocamento da ferramenta. Então vocês vão ver que é bem mais interessante. Então tem máquinas que trabalham com a tecnologia CNC, essa que nós estamos fazendo, realizando, e tem equipamentos que trabalham aqui com a manufatura auxiliada por computador. Seria o CAM. Então vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. Vamos inserir algumas cotas aqui. Aqui vamos cotar com os 30 milímetros. Um diâmetro com 30. Esse diâmetro aqui com 25, dá para deixar, ou 20. Aqui vamos deixar com um diâmetro de 50. 50, 30, 25 e 80 aqui. 80. Comprimento, vamos deixar aqui com 25. Aqui vamos deixar com 5. Não, o melhor, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Agora sim, acho que vai ficar mais interessante. Então, aqui 5. Beleza. Aqui vamos botar com os
Os 20 milímetros. Pode ser. Tá. Ali. Show de bola. Uhum. Noventa. Trinta, 20, 30, 30, 20. Tem umas cotas que não tem Cristo que mude, altere. Beleza. Então tá aqui a nossa peça. Nem vou fazer arredondamentos. Ou colocamos, vamos ver. Vocês que definem aí. Ela vai ser dessa forma aqui, pessoal. Ela vai ser basicamente dessa forma. Só que aqui nós vamos inserir o comando G76. Tá? Então, esse aqui que vai ser o objetivo da aula de hoje. Inserir o comando G76 nessa superfície aqui, que é o ciclo de enroscamento automático. Vou deixar aqui. Você tem que analisar a peça como ela numa revolução. Mas eu vou deixar aqui só para aparecer as dimensões para nós ir trabalhando o, o código de programação. Tá? Beleza, deixa eu buscar aqui um bloco de notas também. Então, 50, 30. Deixa eu aqui no claro, 50, 80 e 95. Vamos buscar aqui bloco de notas. Beleza, jovens. Então tá aqui o nosso bloco de notas para nós ir digitando aqui o nosso programa de CNC. Pessoal, então para fazer essa usinagem aqui, eu acho interessante nós trabalharmos aqui primeiramente com aquele comando G71 que é o mais tranquilo, mais fácil. Então vamos manter aquelas funções preparatórias conforme nós já estávamos trabalhando nas aulas passadas. Então o primeiro passo era nós chamar o comando G96 ou G00, né? G96 é para velocidade de corte constante. Então G00, X100 e Z100. X100,
Z100. Então, ponto e vírgula. Vamos até colocar a linha. Então, N10, G00, G100 e X100 e Z100. N010. Então, olha só. A ferramenta, então, seria aqui o nosso cursor, aqui onde é que está o cursor do mouse. Então, tá 100 milímetros em X, aqui 50 no diâmetro, mas totaliza 100 milímetros em X no diâmetro, 50 no raio. E 100 milímetros, pessoal, antes de tocar aqui a origem da peça. Então, aqui vamos tomar ali como básica essa peça aqui é um material bruto e ela vai ficar com esse perfil. Então, a ferramenta está aqui. Então, chamamos de 00x100 z100. O próximo comando seria chamar a ferramenta, né? Então, N020, chamar a ferramenta T0101, T0101. Então, a ferramenta, junto com o corretor de desgaste, na posição 1 do revólver da máquina. Outra situação, então trocou a ferramenta aqui, ali nessa posição, aqui onde é que estaria o revólver da máquina, onde é que está o cursor do mouse, iria trocar a ferramenta para depois chamar uma outra linha de programação. Então aqui nós poderíamos chamar o G96, porque N30, N030, G96, S, velocidade de corte constante, S300, e ligar a máquina, o eixo árvore no sentido horário. Então nós vamos analisar aqui para baixo, como tivesse a torre dianteira aqui e não traseira, mas é a mesma situação. Só se fosse no sentido anti-horário seria M04. Então aqui a ferramenta posicionando nessa condição aqui que tem as nossas máquinas lá na instituição, nesse sentido. Então aqui seria M03. Mas se fosse torre traseira, teria que pôr M04 para girar no outro sentido. Ponto e vírgula, Enter. Agora nós chamaríamos... Ela tem 95 milímetros o comprimento total, o diâmetro total. Vamos chamar mais um G00. Então, N040, não, vamos fazer um G50, que é limite de rotação. Então, não é o G92 que nós estávamos utilizando, é o G50, pessoal. Então, vou utilizar aqui o G50, que é o limite de rotação. Então, varia de 300 quando está no diâmetro maior e 1000 RPM quando está no diâmetro menor. Então, esse aqui é o limite de rotação, que varia de 300 a 1000. Uma velocidade de corte constante. Então, G50 S1000. Vou colocar ligar o fluido refrigerante já também. Então, M07. Ligamos o fluido refrigerante, uma função miscelânea. Agora nós vamos para a linha N50. Agora nós vamos chamar um G00 e fazer com que essa ferramenta aqui onde está o cursor do mouse se aproxime desse diâmetro aqui de 95. Então tá aqui em 100, X100 e Z100, eu vou falar G00 para ela vir aqui, ó, nesse diâmetro de 95. Então eu já vou colocar aqui, ó, G00, vou por X95 e Z 2 milímetros, tá? Então 2 milímetros antes de tocar na face aqui do nosso material. Então por isso esse Z2. Então a ferramenta estava aqui em X100 e Z100, ela se deslocou até 2 milímetros aqui e ficou com o diâmetro aqui 95, certo? Agora, até aqui tudo certo, pessoal. Depois eu vou chamar o comando G71 para nós iniciar a programação propriamente dita. O deslocamento das ferramentas. Quem que tá me chamando aí? O que que deu? Luiz falou que não vai conseguir poder tirar. Ciência. Então, o que nós vamos fazer? G00, X95Z2. A ferramenta veio até aqui. Ou se estivesse aqui na torre traseira, ela viria até aqui, nesse sentido. Então, desse sentido, ela se deslocaria até aqui. Agora, nós vamos chamar o comando
G71, tá? Então, G N060, N060, vamos colocar aqui, e chamar o comando G71. Então, o comando G71 ele requer duas linhas de programação, pessoal. A primeira linha vai ser orientada à profundidade de corte. Olha aqui, ó, G71. A profundidade de corte. Primeira linha. UR. Profundidade de corte no raio. Então, olha só, o U é a distância, a profundidade de corte da peça. E o R é o recuo da ferramenta no retorno de X. Então, ela recua em X aqui para não voltar raspando na peça, assim, diminuindo a vida útil da ferramenta e também danificando um pouco a estética da usinagem. Então, o U é a profundidade de corte em X. Então, aqui G71, U, eu vou colocar 1 milímetro por passe. E o recuo da ferramenta 0,5. Beleza. Ponto e vírgula. Como o comando requer dois comandos G71, olha só, G71, U e R, nós temos que pôr essas informações aqui também, para a segunda linha de programação, onde o P é o número do primeiro bloco, onde é que nós vamos iniciar a usinagem, o Q é o número do último bloco, onde é que finaliza a usinagem do perfil aqui da peça, o U é o sobremetal para acabamento no eixo X e o W é o sobremetal para acabamento no eixo Z. Então aqui nós vamos chamar o comando N70, N070, vamos colocar N070, G71, P. Aqui a nossa programação. P, olha só, nós estamos vai iniciar no bloco 80, aqui nós estamos no bloco 70, então P é 80, então P80, que nós não sabemos ainda quando vai finalizar essa usinagem, então vamos colocar QX. O U é o sobremetal para a usinagem do eixo Y, então o vamos colocar 0,5 milímetro. E o W sobremetal para a usinagem no eixo Z. Então aqui nós vamos colocar W 0,5 também. Vamos colocar um avanço também, ó. Percebam que tem o F aqui, que é o nosso avanço programado. Então, depois do W, nós vamos colocar um F 0,2. E fechou. Então, aqui nós temos duas linhas aqui agora de programação. E agora nós vamos perfilar os pontos dessa usinagem aqui, pessoal. Tá? Só aqui eu vou fazer de forma diferente, pessoal. Aqui eu não vou fazer esse pontinho aqui, porque a ferramenta que de desbaste não vai vir aqui embaixo. Então, eu vou totalizar ele como 30 e eu vou desconsiderar esse 5. Então, esse ponto eu vou falar que ele está tocando nessa superfície. Então, conforme eu estava falando, orientando vocês, pessoal, aqui em X95Z2 a ferramenta estava aqui, ó, rente essa face aqui da peça, num diâmetro de 95. Agora eu vou falar para ela, nessa próxima linha que nós vamos iniciar o perfilamento da peça, eu vou falar para ela descer até aqui na origem, pessoal. Até aqui, ó, até aqui no zero. Então eu vou chamar G00, que eu vou chamar G00, X0, então vai aqui ó, no eixo 0, aqui no eixo 95, aqui nesse pontinho aqui é 0, né? Nessa linha de centro. E vou manter aqui esse Z2 e Z2. Então tá 2 milímetros longe antes de tocar na peça. Ponto e vírgula, Enter. Como eu quero começar a facear, pessoal, eu vou pedir para ela tocar aqui no Z0 e no X0. Então, eu vou chamar o comando G01. Então, com avanço programado. Então, N090, G01 é deslocamento programado. Está em 2 milímetros, vai tocar aqui na face, tocando na peça. Então, eu vou colocar Z menos 0,05, 5 centésimos de milímetro.
vai tocar na peça. Vai dar profundidade que passando do Z0. Então, aqui é Z0 para cá é negativo. Então, menos 5 centésimos de milímetro. E também eu preciso, para o comando G01, um avanço de deslocamento. Então, 0,2, vou colocar esse. Ponto e vírgula, outra linha. Então, a ferramenta aqui no meu mouse seria a ferramenta tocou. O que eu vou fazer, pessoal? Eu poderia fazer aqui para baixo, aqui, orientando em função dessas informações. Mas eu vou seguindo os pontos aqui em cima, como se fosse o cabeçote da torre traseira. Tá? Então, vocês vão imaginar como se fosse torre traseira. É as mesmas informações de deslocamento, tá? Então, tá aqui a minha ferramenta. Se eu quero chamar ela aqui, qual que é a informação que eu vou colocar no outro bloco, pessoal? Para chegar aqui nesse ponto. Aqui onde está o cursor do mouse. A ferramenta eu trouxe ela até aqui, avancei 2 centésimos de 5 centésimos de milímetros de profundidade aqui. Agora eu quero que ela se desloque nesse sentido aqui, até esse ponto. A questão é, qual que é a informação que eu vou inserir aqui na próxima linha de programação? Jonathan, o que você acha, cara? Alcides, Delmar? Bom, pessoal, se estava aqui em Z menos 0,05 centésimos de profundidade no eixo Z, subiu até esse ponto aqui, olha só o eixo, qual que é o diâmetro? É 30, então eu vou colocar x30. Então, n 100. G01 é uma função modal, então não é preciso ficar repetindo o G01 nem o F0.2, o avanço. Então, só vou colocar que a ferramenta veio, está interligado, está ligado ainda o G01, vai vir nesse ponto x30. Então, x30, ponto e vírgula, outra linha. Vou pedir para ela vir até nesse, não nesse ponto, mas sim nessa face aqui. Então, se dessa face aqui como zero absoluto até nessa face aqui vai ser 30 milímetros. Então, aqui eu vou colocar Z-30. N110 Z-30. Então, estava nessa face, agora eu vou pedir para subir nesse ponto aqui. Então, esse ponto é x50. Então, próxima linha de programação, N120, x50. Para ela vir até nesse ponto, eu tenho 30 com 20, 0 aqui como coordenadas absoluta, 30, 50. Então, até esse ponto aqui, eu vou colocar próxima linha, N130, Z menos 50. A próxima linha N140. Desse ponto até subir nesse ponto aqui, nós temos deslocamento em X e Z. Em X vai ser 80 e Z nós temos aqui 50 com mais 30, 80. Então, X 80, Z menos 80. Ponto e vírgula, N 150. Então, estava aqui em X 80 e Z menos 50 com 30, 80. Até esse ponto aqui seria 100. Então, 80 com mais 20 aqui, 100. Então, aqui no nosso programa, N50,
Z menos 100. Tudo de bola. Agora eu vou sair dessa peça aqui, vou colocar um x95. Então, ou x96, só para sair da peça. Então, N160, x96. Então, aqui seria a finalização do deslocamento da ferramenta. Então, o nosso Q é o 160. Então, aqui onde é que eu coloquei QX, eu vou colocar aqui 160. Beleza, show de bola. Agora, pessoal, saiu daqui, eu vou falar aquela para ela recuar no X00 ou G00, X100 e Z100, para ela sair de próximo aqui da nossa peça. Aqui é 0, então 100 positivo é aqui, longe da nossa peça. Então, X96, N170, G00, X100 e Z100. X100 e Z100. Beleza. Vou chamar uma outra ferramenta agora. Então, vai trocar a ferramenta. Vou colocar uma ferramenta de acabamento. Então, para a ferramenta de acabamento, eu vou chamar a ferramenta de T0202. T0202. Beleza? N190. Para essa ferramenta, pessoal, eu vou chamar um comando, que é o G70, que é o ciclo de acabamento. Então, G70, eu tenho que inserir dois blocos. Bloco de início e bloco de término. Ó, G70 requer dois blocos, G70, P e Q, onde o P é o número do primeiro bloco e o Q é o número do último bloco. Isso aqui nós já temos, né? Então, o primeiro bloco é 80 e o Q é 160. Então, G170, beleza? Só por um avanço mais reduzido, é 0.01, 02, pode ser. E aí, ponto e vírgula. Agora vai fazer a usinagem de toda a peça, perfilando todo esse código que iniciou aqui em 80 até 160, realizando a usinagem de acabamento. Finalizou a usinagem, vamos chamar o comando G00 e 100, 100. X100, Z100, legal. Deixa eu ver aqui. Ponto e vírgula, nós vamos inserir N210. Próxima linha. Agora eu vou chamar uma outra ferramenta para fazer esse canal aqui, pessoal. Que é a ferramenta T0303. T0303. Chamei a ferramenta. Agora eu vou inserir uma informação. N220 aqui nossa programação. Vou falar para essa ferramenta que está aqui em X100 Z100 vir aqui no 30. Aqui no diâmetro 30. Depois, quando nós fazer o preset das ferramentas, ela vai saber que aqui é 30. Então, vou colocar X30 e Z0. X30 e Z0. EOB, aqui, ponto e vírgula. E vou dar um Enter. Agora, N230, nós vamos ter que chamar a função G75. A função G75 é essa aqui. Onde nós também, essa função requer duas linhas de programação. Como é que tá? G74, G75. Ó, duas linhas de programação. Onde a primeira linha de programação só vai informar o recuo da ferramenta para a interrupção do corte. Então, é quebra-cavaco. Então, eu vou colocar a cada avanço que der para profundidade aqui, vai recuar essa informação que nós vamos colocar agora, que eu vou colocar um quebra-cavaco de 1 milímetro. Então, aqui no nosso código de programação, vai avançar 5 vezes e recuar 1 milímetro. Então, R,
eu vou colocar G75 para nossa ferramenta G75 R 1 milímetro, R1, ponto e vírgula. Ferramenta de canal. Essa aqui é ferramenta de... Ah, calma aí. Deixa eu ver. Aqui é a nossa ferramenta de... Nossa ferramenta de... Calma aí, pessoal. Aqui vai ser a ferramenta de desbaste. Desbaste. Essa ferramenta aqui é a ferramenta de acabamento. Aqui é a ferramenta T02, ferramenta de acabamento. E a nossa ferramenta de canal não é no G65, é no T, né? Então aqui onde é que tá? Por isso que eu me equivoquei. Ferramenta de canal. Então chamou a ferramenta de canal, agora nós vamos ter que pôr as informações. Então aqui, a próxima linha N240 requer essa informação. Ó, X e Z coordenadas absolutas. Então X, a ferramenta ela vai até 5 milímetros de altura, que nós não colocamos. Ou não poderíamos colocar 10. Vamos colocar 10, só para ver ela funcionar, mas poderíamos colocar 5 milímetros. Então, essa altura aqui, nosso canal, é 10 milímetros. Dez milímetros. Beleza. Então, o X, eu vou colocar G75, X10, não, X20, né? Se eu vou abaixar 10, calma aí. Aqui vai ser 20, então não é 10 milímetros, então tem que ser 5, com certeza. 5 milímetros. Então agora nós temos 10, 20 e 30. Então 5 com mais 10 é 15. Aqui nós vamos colocar 20, então, pessoal. Então x20, vamos ver o que nós precisamos. Nós precisamos também do Z. O Z é 30. Tá? Olha só, o Z é 30 para o comprimento da ferramenta. Partindo aqui da origem, o Z é 30. Depois nós vamos colocar uma largura aqui para o nosso bedame de 5 milímetros. Então, x20, z30, z menos 30, z menos 30. O que nós precisamos mais? P, incremento total de corte em x. Então, esse incremento de corte total vai ser a altura digamos, do canal. Então, mas é raio milesimal, pessoal. Então, se é 5 milímetros a altura do corte incremental, nós vamos ter que colocar 5.000, porque 5 vezes 1.000 milésimos vai ser 5.000. Então, P 5.000, P 5.000. Próxima situação é o quê? Que o incremento lateral da distância entre os canais. Então, a distância entre essa face, entre essa face até essa face é 30, mas também é milesimal. Então, nós vamos ter, ó, também é milesimal. Então, nós vamos ter que colocar 30 milímetros vezes 1.000, 30.000 milímetros. Beleza? Nós vamos precisar mais do quê? Vamos ver aqui. 30 milímetros vezes 1.000, 30.000 milímetros. Beleza? Nós vamos precisar mais o quê? Vamos ver aqui. Nós vamos precisar mais do quê? Vamos ver aqui. Nós vamos precisar mais o quê? Vamos ver aqui. Nós vamos precisar mais o quê? Vamos ver aqui. Nós vamos precisar mais o quê? Vamos ver aqui. Nós vamos precisar mais o quê? Vamos ver aqui. Nós vamos precisar mais o quê? Vamos ver aqui. Nós vamos precisar mais o quê? Vamos ver aqui. Nós vamos precisar mais o quê? Vamos ver aqui. Nós vamos precisar mais o quê? Vamos ver aqui. Nós vamos precisar mais o quê? Vamos ver aqui. Nós vamos precisar mais o quê? Vamos ver aqui. Nós vamos precisar mais o quê? Vamos ver aqui. Nós vamos precisar mais o quê? Vamos ver aqui. Nós vamos precisar mais o quê? Vamos ver aqui. Nós vamos precisar mais o quê? Vamos ver aqui. Nós vamos precisar mais o quê?
O R é o quebra-cavaco, já foi inserido aqui em cima, uma velocidade de avanço. Então, aqui nós já parametrizamos a nosso comando para a ferramenta de canal, para o nosso bedame. Então, F0.02, 0.1, 0.1. Então, vamos por 0.1. Show de bola, ponto e vírgula. Agora vai terminar tudo, vai ser tudo bonitinho. Nós vamos chamar ela novamente, depois de terminar fazer toda essa programação aqui, nós vamos chamar ela no X100 e Z100. Então, N250, G00, X100 e Z100. Beleza. Agora sim, pessoal, agora nós vamos entrar num outro comando. Agora um comando de rosca. Então, N260, T0, T04, 04. Agora nós vamos inserir uma ferramenta de rosca. T0404. Beleza. N270. Nós vamos avançar essa ferramenta de rosca aqui nesse 30 também. Então vou colocar X30Z0. X30Z0. Então T04, colocar X30. Avançou em 100 aqui, vai avançar aqui no 30. Vai chegar aqui a ferramenta. Então X30 e Z0. G00 nós temos que pôr, né? G00, X30 e Z0. Beleza. Próxima linha de programação, pessoal. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Olha só, pessoal. Nós vamos chamar o comando G76 agora. Só que o comando G76 ele requer todas essas informações aqui, ó. P, N, ó, P necessariamente deve constar 6 dígitos, ó, deve constar 6 dígitos e segue relação abaixo. M, número de repetições do último passe. Então, se for 1, eu vou colocar 01. É com dois números, não posso colocar repetição com um número só. Aqui, o R, comprimento do chanfro que pode ir de 1 a 95. Então, é o comprimento do chanfro de saída angular do passe. Então, aqui pode ser 00. Não tem um valor definido. Você que vai definir. O A, pessoal, o A é o ângulo da rosca com dois dígitos. Exemplo. Se nós vamos fazer aqui uma rosca M30, nós precisamos saber se é o sistema métrico ou inglês. Se é o sistema métrico, é 60 graus. Se é o sistema inglês, 100 polegadas, é 55 graus. Nós vamos fazer uma rosca M30 passo 2,5. Então, o A, vamos voltar aqui, o A seria 60. Então, olha só, o PMRA deve constar 6 dígitos. Então, para o primeiro situação, quanto passo vai repetir? 1. Então, 0,1. Comprimento do chanfro, colocar 0,0, assim não me importa. O ângulo da rosca, 60. Então, vai ser esses 6 dígitos para a primeira linha de programação. E também, olha só, o que é a menor profundidade de corte, valor positivo no raio. Então, a menor profundidade de corte, eu posso colocar 1/100 de milímetro. E o R aqui é o sobremetal para o passe de acabamento. Então, posso pôr 1/100, 5/100, meio milímetro. Então, aqui não interessa. Então, nós vamos ter que pôr todas essas informações aqui, pessoal, para a primeira linha do programa. Então, ó, requer duas linhas, ó, PMRA, que são os 6 dígitos, né? O Q e o R. O Q é o sobremetal do último passe e o R. Não, o Q é a menor profundidade de corte, o R é o sobremetal do último passe, para o passe de acabamento. Então vamos nessa, ó. Chamamos G00, X30, Z0, N280. N280. Vou colocar um P.
O M, número de repetições do último passe. Eu vou pôr uma repetição. Então vai terminar a rosca, vai fazer mais uma repetição. Então vou colocar 0,1. O ângulo de saída, o comprimento do chão para o ângulo de saída. Então, 0,0. Não vai precisar nada. E o A é o ângulo da rosca com dois dígitos, 55 ou 60. Como é a rosca métrica M30 passo 2,5, vou colocar 60. Agora, menor profundidade de corte. Então, se for colocar aqui a menor profundidade de corte, colocar 1/100, pessoal, ó, vejam que é milesimal, então vou ter que multiplicar por 1000. Então, 0,01 multiplicado por 1000, nós vamos ter 100. Então, Q é igual a 100, Q100, nós vamos colocar Q100. E o R é o sobremetal para acabamento. Ó, também valor positivo do raio com ponto decimal. Então, aqui eu vou ter que pôr ponto. Então, vou deixar 5 centésimos de milímetro para o sobremetal. Ou poderia deixar 10, tá? Ou deixar 10 centésimos. Então, vou colocar aqui que R 0,10. 10 centésimos de milímetros para acabamento, que é o nosso R. Ó, R sobre metal para passe de acabamento. Fechou, pessoal. Então, a primeira linha aqui, nós já inserimos essas informações. Mas nós temos que chamar aqui, antes nessa linha, o G76, né? Senão não vai dar certo. G76. G76, P0010060, Q100, R10. É isso aqui, nós fizemos todas essas informações agora. No nosso exemplo aqui do nosso programa, seria isso aqui, ó, pessoal. G76, P010060, Q100, R0.1. Tá? Isso aqui que nós fizemos até agora. Só que requer duas linhas de programação, ó, G76 e G76. Então vamos ver qual que é a próxima, os parâmetros subsequentes para o corte da rosca. X e Z, coordenadas absolutas, tá? Então nós vamos ter que pôr a rosca X e Z. Então analisando aqui o nosso projeto, aqui a nossa peça, a rosca ela vai se deslocar nessa extensão de 25 milímetros. Percebam que aqui tem um canal, então a extensão da rosca é 25 em Z. Só que agora eu quero saber qual que é o diâmetro menor dessa rosca para perfilar. Então, o X, nós vamos ter que usar uma fórmula, pessoal. Vamos chamar aqui o G76 novamente. Então, N290, G76, nós vamos pegar aqui a fórmula aqui, do que é. Olha as fórmulas. Nós precisamos saber qual que é a altura do filete. Ó, diâmetro final é o diâmetro inicial menos 2 vezes o passo. Só que o passo aqui, 2 vezes 0,2. A nossa rosca aqui, pessoal, deixa eu até inserir aqui. A nossa rosca vai ser uma rosca 30 milímetros. Vamos ver se eu consigo editar. M30 por 2,5. Deixa eu pôr o ponto aqui, ver se vai dar certo. Enfim, que não está dando certo para nós editar. Mas aqui, ó, 30 é M30, passo 2,5. M30, passo 2,5. As nossas formas aqui, para nós inserir a primeira informação, que é o X, coordenadas absoluta final, é o diâmetro de X. Olha só, não é o fundo aqui do filete, é o diâmetro menor da nossa rosca. Então, olha aqui onde é que é o X. Então, o X nós vamos ter que fazer esse cálculo.
onde é 2 vezes o passo, ó, 2 vezes o passo, e o diâmetro inicial, que é 30 menos 2 vezes o passo. O passo é 2,5, então vamos fazer 2 vezes 2,5. Beleza? 5 milímetros. Mas nós temos que multiplicar a altura do filete, que é uma constante 0,65. Então, 2,5 vezes o passo, vezes 0,65, vezes 2. 3,25, pessoal. Então, deixa eu abrir aqui a nossa calculadora. Ó, então, 0,65, que é a constante, vezes o passo, que é 2,5, igual 1.625 vezes 2 é a altura, é o dobro, pessoal. Então, vezes 2, nós vamos ter 3,25. Menos 30, que é o diâmetro inicial, nós vamos ter 26,75 a altura total, ou a altura menor dessa rosca. Então, a nossa altura menor aqui da rosca é 26,75. Então, vamos lá para o nosso programa. Então, G76, X 26,75. Beleza. Agora o Z. O Z seria o comprimento aqui, pessoal. Então, do zero aqui até esse ponto aqui, nós vamos ter 25. Então, Z, nós vamos por 25. Z menos 25. Show de bola. O que nós precisamos mais? Vamos ver aqui, ó. X e Z nós já colocamos como coordenadas absolutas. Não estamos trabalhando com incremental. P. P é a altura do filete, galera. Então, para o nosso P, nós vamos ter 0,65 vezes 2,5 vezes 1.000. Olha só, é milesimal. Então, a altura do filete, nós vamos fazer o seguinte, vamos zerar aqui novamente. 0,65 vezes 2 é igual... Opa! 0,65 vezes o passo, 2,5, nós vamos ter 1.625. Se nós multiplicarmos por 1.000, olha só, a altura do filete é dada em raio milesimal. Então, 1.625 vezes 1.000 vezes 1.000. Então, nós vamos colocar o P 1.625. Então, nossa altura do filete é 1.625. Então, voltamos lá. Ó. P 1.625. Show de bola. O que nós precisamos mais, pessoal? Nós vamos precisar do R e do Q. O R é a conicidade da rosca, mas não vamos trabalhar com rosca cônica, então descartamos. Nós precisamos do Q. Ó, profundidade de corte para o primeiro passe, também milesimal. Então, o que, pessoal? Nós vamos ter que fazer a profundidade da primeira passada dividida pela raiz quadrada do número de passadas. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar 0,65. Vamos voltar aqui, ó. 0,65 vezes 2,5, que é igual, olha só, profundidade de cortes, que é a altura do filete, pessoal. Nós temos que ver quantas passadas que nós vamos definir isso aqui. Em 12? Em 15? Em 16? Vamos deixar em 12, vamos ver como é que ficar em 12. Então, olha só,
a profundidade, a altura do filete, a primeira passada, dividido pela raiz quadrada do número de passadas. Então, essa altura do filete nós vamos fazer dividido por, vou abrir parênteses, raiz quadrada de 12 passes. Então, onde é que está a raiz quadrada? Raiz quadrada de 12 passes. Fechar aqui. Vezes 2. Vezes... não fiz vezes 2 a altura do filete total. Vezes 2. Nada a ver. Vamos ver aqui como é que é a forma. Ó, a altura do filete dividido pelo número de passadas. A raiz quadrada do número de passadas é o nosso quê? A altura do filete nós já temos, né? É 1625. Então, deixa eu ver aqui na minha calculadora externa. 1625 dividido por raiz quadrada de 12 passadas. É isso aí. É isso aí. 469. Ou 1,625 dividido por 12. Mil seiscentos e vinte e cinco dividido pelo número de decimal. Zero ponto sessenta e cinco vezes 1000. Meus caros, é isso aí. Número de passadas, 1625 dividido por raiz quadrada do número de passadas. Então, a altura do filete é o passo vezes 0,65, certo? Ó, H nós temos passo 2,5 vezes a constante 0,65, nós vamos ter 1625 dividido pela a raiz quadrada do número de passadas. Então, 1625 dividido por 12. Raiz quadrada de 12. Raiz de 12, 0,469 vezes 1469. Então, vamos ver se nós conseguimos fazer nessa calculadora. Ó, o passo é 0,65 vezes o passo, constante, vezes o passo, vezes 2,5, igual 1625. Essa altura do filete é o H. H dividido pelo raiz quadrada do número passadas, então vamos fazer o seguinte, dividido por, vamos ver se dá para fazer direto, raiz de 12, igual, não deu. Direto não vai dar, nós vamos ter que usar os parênteses. Então, 1625, que é 2,5 vezes 0,65, dividido por, abre parênteses, raiz quadrada de 12, fecha parênteses, igual. Não tá dando certo aqui nesse calculador, pessoal. Então, 1000,625 dividido por... Agora sim, então nós vamos fazer o seguinte. Raiz 1625. 625, como é que nós podíamos usar os sinais aqui? 1000,625 dividido por, abre parênteses,
12 raiz. Fecha parênteses. Ó, é 12 raiz, é inverso, pessoal. Então não conseguia mexer nessa calculadora. Mas olha só. Não é raiz de 12, nós temos que colocar 12 raiz. Olha só, é milesimal. Então aqui nós vamos multiplicar por 1000. Agora sim, ó, 469. Então o que nós vamos inserir aqui é essa informação, 469. Vamos lá na nossa linha de programação, que 400 469. Beleza, mas nós precisamos de mais uma informação, pessoal. Olha só. O F. O que é o F? O F é o passo da rosca. O nosso passo, que é a altura do filete P, nós já definimos. O F é 2,5. Nós estávamos utilizando para fazer os cálculos. Então, o F é 2,5. Então, aqui nós só colocamos na nossa linha de programação F 2.5, 2,5, ponto e vírgula. Fechou. Então, aqui, essas informações aqui, esse cálculo de rosca, em milesimal, nós definimos. Agora, ó, o X, o diâmetro final, Z, o comprimento de onde é que vai ser feita a rosca, o P é a profundidade de corte, a altura do filete, o Q seria a nossa profundidade de corte do primeiro passo em 12 vezes, então vai ser em milesimal, 0,46 centésimos de milímetro por passe, ou 469 milésimos de milímetros por passe, para fechar a altura do filete, que é 1625 milésimos de milímetro. Tá? Outro detalhe, pessoal, voltando aqui à nossa situação da programação. Então, ela vai fazer esse perfilamento da rosca, nós vamos ter que chamar ela para se afastar da peça. Então, N 300, G 00, X 100 e Z 100. Feito isso, finalizamos o programa. Dá para nós colocar um M30, M310, M30. Galera, eu acho que vai dar boa, né? Vamos ver aqui, vamos pegar essa programação aqui que nós fizemos e vamos inserir essas informações rapidamente aqui no nosso simulador e vamos ver se vai fechar ou não. Beleza, deixa eu tirar uma foto aqui desse bloco de notas para mim estar inserindo no programa. Então, a ideia, pessoal, o objetivo da aula de hoje era atender essas duas linhas aqui, ó. O G76, que é o ciclo de roscamento automático, o ciclo de roscar. Só que tem que pôr todas as informações, 6 dígitos aqui no MRA. Na primeira linha, aqui também nós utilizamos a menor profundidade de corte por passo, também multiplicado por 1000. Então, no nosso caso, coloquei 1 centésimo. O raio aqui é o sobremetal para o último passe, que eu coloquei 10 centésimos. E a segunda linha também requer o diâmetro menor da rosca, o comprimento da rosca, a altura do filete da rosca, o número de passadas para fazer a rosca e também o F aqui, que é o nosso passo. Então, todas essas informações são necessárias para fazer o ciclo de roscamento automático. Beleza, meus caros? Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu abrir rapidão. O que deu lá com o Alcide? Sumiu? Ô, Cids, tá na área aí, cara? Antes tava vermelho, agora não tá. Ó, o teu bal tá na área aí, mas não aparece aqui vocês, galera.
Tô aqui, professor. Pois é, cara, olha só que tá aparecendo. Você, o Alcides tá aí, Alcides? Vocês conseguem perceber que aqui só tá visualizando, aqui dá para ser visualizado o Jonathan e o Leomar. Mas tá aqui o Teobaldo, tá presente, só que não tá o TR aqui. Sei lá. Tô assistindo a aula aqui. Jonathan, Leomar, Teobaldo e o Alcides. Então vamos lá, pessoal. Vou iniciar aqui nosso simulador. Vou iniciar aqui nosso simulador. E vamos ver como é que vai se comportar essa programação que nós fizemos no bloco de notas. Então, nós vamos inserir essa programação aqui. Tá, beleza. Iniciar. Fechou. Então, vamos habilitar a máquina. Primeiro, vamos soltar a emergência. Habilitamos o painel, soltamos a emergência. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vou pegar o material já. Não, vou inserir aqui o programa. Tá? Primeiro referencio a máquina e vou já levar o nosso cabeçote lá no zero máquina. E vamos inserir esse programa. Então, painel de edição, aqui o botão de edição, prog, diretório, programa que nós não temos aqui, ó, 0 ou 0025, então o 0025, insert. Agora eu vou digitar, eu tirei a foto ali da tela, pessoal, bem rapidão aqui o nosso programa. Se eu errar alguma coisa, vocês me sinalizem. Então eu já dou um EOB, Enter, G00X100Z100, EOB, Enter, T0101, EOB, Enter, G96, S300M03, EOB, Enter, G50, ó, aqui onde é que é o nosso limite de rotação da máquina. Eu estava utilizando nas aulas passadas o G92, mas aqui é o G50. Então, S1000 M07, ligamos o fluido refrigerante. Show de bola. Agora nós estamos na linha 50, G00, X95, X95, Z2, EOB, Enter. G71, linha 60, G71, U1, profundidade de corte, recuo da ferramenta R0.5, EOB, Enter. Outro G71, G71, início do bloco é P80, final do bloco é Q160, que nós já definimos, Q160. Sobre o metal para acabamento no eixo X, U0.5, U0.5 e no eixo Z, W0.5, F0.1, vou pôr. EOB, Enter. Agora nós vamos chamar o G00, X0, que nós vamos iniciar a nossa programação do comando ciclo de desbaste longitudinal. G00, X0, Z2. EOB, Enter. G01, agora um ciclo de avanço programado. ZZZ,
menos 0,05 F 0,2 EOB Enter. Linha 100, nós estamos x30, então subiu em x30, EOB Enter. Deslocou em Z-30, Z-30, EOB Enter. Subiu em x50, x50, EOB Enter. Deslocou em Z-50, EOB Enter. Subiu em x80 e Z-80, então x80, Z-80, EOB Enter. Aqui nós estamos em Z100, Z-100, EOB Enter. Então, deixa eu ligar a tela. X96, então saiu em X96, então X96, EOB Enter. G00, G00, X100, Z100, EOB Enter. T02, ó, saiu da face da peça lá e vai chamar a ferramenta de acabamento. T0202, 202, EOB Enter. Ferramenta de acabamento. G70 agora. G70, P80, Q160. F0.02 eu coloquei. EOB Enter. G00, X100, Z100, EOB Enter. Beleza. T03, ó, chamamos uma outra ferramenta, T0303, a ferramenta de canal, né? Então, ferramenta de canal T0303, EOB Enter. Tá lá, X30, então levamos lá próximo onde que vai fazer o canal, então X30, X30, para G00, G00, X30, Z0, EOB Enter. Vamos ver onde é que tá. Tô me perdendo aqui nesses 230. G75 R1. G75, ciclo de canal e faceamento. E R1, que é o recuo da ferramenta. O quebra-cavaco. Requer duas linhas de programação. G75. A primeira aqui nós colocamos o diâmetro absoluto, então X20. O Z-30. Z-30. P, a profundidade de corte milesimal, então 5 vezes 1000, então P 5000. E o Q é o tamanho do deslocamento do canal, que no nosso caso é 30. Então nós vamos colocar 30, Q, 30 vezes 1000, 30.000. Q 30.000, F0.1. EOB Enter. Beleza, pessoal. Qual que é o que nós vamos fazer agora? Vamos ver. G00, X100, Z100. G00, X100, Z100. Fez o canal, afastou a ferramenta da peça. Chamamos outra ferramenta, T04, 04. EOB Enter. Agora, G00, X30, Z0. De novo. G76. Agora nós vamos chamar a ferramenta G76. O comando G76, não ferramenta. G76, ciclo de enroscamento automático. Aqui, G76, ciclo de enroscamento. P01, 00 e 60. P01, 00 e 60, que é o ângulo da ferramenta. Qual que é a próxima linha? Qual que é a próxima? Deixa eu ver. Q100, milesimal, 0.
1 centésimo vezes 1000 vai dar 100, que é 100. Menor profundidade, qualquer outro passo. E o sobre metal para acabamento, que no nosso caso coloquei R 0,10. R 0,10 centésimos para acabamento. E Enter. Requer outro ciclo também, né, pessoal? Outra, mais uma linha, G76. Tá apagando aqui. O diâmetro menor, que seria o diâmetro de 30 menos 1625, multiplicado por 2, que é dos dois lados, né? Então, 30 menos 3,25, nós temos 26,75. Então, G76, X, 26,75. Z menos 25. Z menos 25. P, altura do filete, P, 1625. O que a profundidade de passes, que vai ser 12 passes, então a altura do filete, que seria 1625, dividido pela raiz quadrada do número de passes. Então, 1625 dividido pela raiz de 12. Então, nós vamos ter 469. Então, aqui, 469. E o F, que é o passo, que no nosso caso é 2,5. EOB, Enter. G00, X 100 e Z 100. EOB, Enter, M30. Terminamos o programa. Ó, aqui eu fiz com 30 linhas. O nosso programa lá tá com 310, 31. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, mas se eu esquecer, depois a gente retoma aqui. Pessoal, eu vou fazer rapidão aqui os parâmetros da ferramenta. Peça a ser usinada, material bruto, vou colocar 95 por 140 o comprimento. Beleza. Só ver aqui os parâmetros do CNC. Cor da trajetória. Então, para o primeiro passo vai ser 1, para o acabamento T5. O T2 vai ser o canal. Vou colocar um canal aqui com a cor vermelha. Não, T2 é essa cor aqui, ok. O T3 vou pôr o canal, cor vermelha, ok. E a rosca, que é o T4, vou pôr uma rosca rosa, tá? Então, amarelo, desbaste. T2, acabamento, canal vermelho. E o desbaste aqui, vamos pôr alaranjado. Ok. Fechou. Olha aqui, ó, pessoal, já migrou aqui o nosso programa e já identifiquei um erro. E agora, onde é que é esse erro aí? Ou não, né? Vamos ver. Depois a gente muda o programa. O que eu vou fazer, pessoal? Vou inserir 4 ferramentas lá no nosso suporte, tá? Então, aqui na nossa torre, eu vou colocar 4 ferramentas. Primeiro, diâmetro externo, vou colocar 55 graus para desbaste. Ok? Então, ferramenta para desbaste, posição 1. Outra situação, ferramenta para acabamento, só que eu vou colocar uma pastilha triangular que está disponível. Ok, eu vou jogar lá na posição 2. 3, o que é? Canal externo. Eu tenho que pôr a largura aqui, eu vou colocar a largura de 5 milímetros, que é o nosso bedame. Show de bola, seria a largura, extensão 12 milímetros, perfeito. Ok, e esse cara aqui eu vou jogar lá na posição 3. E agora a rosca externa. Aqui 3, a profundidade é 2,5, a altura do filete 1,625, 1,60. Então aqui tá legal, vou manter essas informações. 3.
Então, rosca, vou jogar lá na posição 4 e dar um OK. Olha só, pessoal. Então, nosso magazine aqui, a nossa torre, está com 4 ferramentas. Ferramenta de desbaste, ferramenta de acabamento, ferramenta de canal e ferramenta de roscar. Tem as 4 ferramentas aqui na nossa torre. Eu vou ter que fazer o preset de todas as ferramentas, pessoal. Então, olha, X0 já está referenciado. Eu achei que já estava referenciado. Ó, agora sim, agora está referenciado. Referenciei a máquina. X0, Z0 lá no zero máquina. Posição 1, vou vir posicionamento rápido. Ok, vai ser na parte externa mesmo, aqui vou deixar na parte externa. Offset em settings, X95, offset, OPRT, medida aqui, X95, medida, então medida. No Z, aqui eu vou colocar Z0, medida. Fiz isso para a primeira ferramenta, pessoal. Ó, tem que referenciar a máquina novamente, X e Z. Clico nessa opção aqui de girar nesse volante e Tool. Ó, mudei a ferramenta. Vou fazer o preset dessa ferramenta novamente. Também. Só que aqui é na posição 2. Então offset em 7, tem que clicar aqui. Z0, medida. Ó, tá mudando algumas informações. Aqui X95, medida. Ó, beleza. Ó, referencio novamente. Ó, tá X0 e Z0. Beleza. Mudo novamente. Opa, passou demais. Eu tenho que ir para a ferramenta 3. Ali. Venho aqui, posicionamento rápido. Offset em settings. Posição 3. X95. Medida. E Z0. Medida. Dou ali também. Referencio novamente. Eu tenho que fazer isso aqui para as 4 ferramentas, pessoal. Referenciar X e Z. Mudo a ferramenta agora para a ferramenta enroscar. E posicionamento rápido. Offset em settings. Venho aqui. Z0 na posição 4 aqui no eixo Z. Medida. E aqui eu vou colocar X95 e dar uma medida. Beleza. Galera, se estiver tudo ok, funcionando de acordo com o programado, vai fazer todos os ciclos. Ciclo de desbaste longitudinal, vai fazer o canal e vai fazer a rosca também. Então vamos ver aí como é que vai se comportar essa usinagem. É um ciclo start. Deixa eu ver aqui como é que vai funcionar o programa.
Aí, pessoal. Então, aqui é a nossa rosca. Fizemos um canal aqui só para a saída da rosca, né? Para não bater aqui na parte. Mantendo as características desse projeto aqui, que é 20 milímetros, canal com 5, então a rosca perfila desse início até o final. Tá aí, galera. Rosca M30 passo 2,5. Beleza? Alguma curiosidade, alguma dúvida? Ó, deixa eu fazer o seguinte, que vai ser bem rápido. Eu coloquei o raio de 1, né? Vou colocar um raio de 5. Então R5 aqui vai ser jogo rápido. R5, vou alterar aqui no nosso... Ah, não, aqui é no G71 que eu quero alterar. No G71, raio U5. Não, o 3. Vou dar um alterar. Aqui no nosso G75, ó, vou por 29, só para vocês verem, vai ficar por 28 mil aqui. Daí não vai ficar, não vai pegar na face aqui, 28 mil, vou dar um... E 28 mil. Ó, percebo que vai ser bem rápido agora. Alterar. Beleza. Peça selecionada, material bruto. Ok. Olha só, vem, troca as ferramentas. Ainda não. Tá certo, cara. Deixa eu ver aqui. Quer ver? Daí eu já finalizo, pessoal. No absoluto que eu tenho que alterar. Nesse Z, Z menos 28, pô. Agora sim.
Mudei a máquina aqui sem querer. Tem foto. Olha só, cliquei na máquina, sumiu todas as ferramentas. Cliquei aqui na máquina, sumiu todas as ferramentas. Sem querer eu cliquei. Mas agora ia dar certo, pessoal. Não ia ficar só marcado aquele vermelho lá na face dos 30 milímetros. Ia ficar 2 milímetros de folga, tá? Mas era isso aí, pessoal. O objetivo da aula era só apresentar o G76. Talvez eu cobre alguma coisa de vocês. Vamos ver aí no decorrer da noite. Mas acredito que não. Mas conhecemos ali todas as outras funções, já recapitulamos, né? G71, G70, G75 e o G76, que é o ciclo automático de rosca. Então, um ciclo para roscamento, G76. Na aula que vem, que seria a última aula, vamos conhecer o G74, que é a furação, e recapitulamos outros detalhes e vou avaliar aí como que eu vou cobrar uma entrega de vocês. Galera, uma boa semana, um bom restinho de semana, boa noite e até mais.